E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Iluminação Diária. Quero agradecer imensamente a você estar aqui comigo e já estar aí na expectativa desse novo tema, né? Transformando o veneno em remédio. E hoje a gente vai estar recebendo com maior alegria a Ana Paula. Ela é uma budista maravilhosa, saca muito. Então, bora pegar esse aviãozinho aqui de baixo aqui e divulgar para geral, para que muita gente possa estar conectada aqui conosco, para que nós podemos, né, atingir o máximo de pessoas para refrescar o coração, abrir a mente e ajudar nessa quarentena, nesse isolamento aí, né? O mais importante dessas lives são o quê? O despertar o seu eu. Despertar esse eu é muito bom porque a gente consegue atingir a vida das pessoas e a gente consegue fazer com que as pessoas possam estar aquecidas, né? E quando você desperta o seu eu, você envolve todas as pessoas ao seu redor, fazendo com que elas possam ficar muito mais aquecidas, muito mais influenciadas, né, pelo bem. Então o mais importante é isso, é a gente ficar aí conectado. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Cadu, querido, obrigado por você estar aí ao vivo. Somos internacionais. Canal Vida Vida. Muito obrigado, querida, por você estar aqui conosco, viu? Virgínia, muito obrigado por você estar aqui conosco. E a gente está aqui esperando a Paulinha entrar para que a gente possa começar essa nossa live, né? Agora a Paulinha entrou, vamos aqui falar com ela, maravilhosa, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. E é muito importante para que a gente possa aprender um pouco sobre essa filosofia, né? Transformar o veneno em remédio. O que será que deve ser isso, né? Bom, agora com a Paulinha entrando aí ao vivo, vamos aguardar, ela já está aí se conectando para que a gente possa aprender cada vez mais e aquecer o nosso coração. E o mais importante, como eu já disse, despertar o nosso eu, colocar a gente muito forte e muito bem instruído para a gente influenciar pessoas, né? É muito importante a gente começar a entender sobre essa filosofia, porque vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, gente? Coloca joinha assim para eu ver. Ah, Paulinha, tudo bem, querida? Tudo ótimo. Ai, que vontade de abraçar, mulher linda. Ai, tudo bem contigo, mulher? Tudo ótimo, tudo na correria. Ah, Acabei de chegar imagino. da missão trabalho, mas vamos junto que vai dar certo. Isso aí, com certeza, com certeza. Obrigado pelo retorno, pessoal. Eu estava perguntando agora se estava todo mundo conseguindo nos ouvir. Todo mundo já falou que sim. Então, vamos lá, né? Paulinha, então, como sempre, né, eu explico no início da live como é que a gente funciona, né? A gente faz aí mais ou menos uns 45 minutos da gente batendo um papo, da gente aqui dialogando sobre esse tema. E depois a gente abre para perguntas e respostas, né, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas e tal. Então a gente vai aqui nos aquecendo, quando for o momento a gente já começa. E vocês aí deixem a pergunta de vocês, que eu e a Paulinha a gente vai olhando e no finalzinho a gente entra em contato para a gente estar respondendo vocês, tá bom? Por favor. Paulinha, e aí, me diz que filosofia é essa, que princípio é esse do budismo que eu estou super curioso. Nossa, então, vamos falar um pouquinho sobre transformação do veneno em remédio. Eu escolhi esse princípio budista porque ele é babado, barulho, confusão e gritaria. É bem difícil, né, a gente poder transformar o veneno em remédio. Na verdade, se a gente for parar Sim, para pensar, assim, só na expressão transformar veneno em remédio, a gente sabe que a gente está falando de transformar uma coisa que não é bacana em algo muito legal. Falando sim, assim, parece muito simples. Só que o grande desafio desse princípio é você fazer essa mudança de dentro para fora. maneiro. Então, não é.
Então não é aquela coisa do tipo, antes eu não era uma pessoa bondosa e agora eu sou, porque eu escolhi transformar o veneno em remédio. Não é assim. É de verdade, é um processo de revolução humana. Né? E para a gente entender um pouquinho desse princípio, né, de transformação do veneno em remédio, a gente vai passar por alguns pontos. E aí, se estiver muito rápido, se estiver fazendo a maluca, vai me parando, beleza? Coisa que eu duvido, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que transformar o veneno em remédio é desafiador para todo mundo, porque passa por transformar quem eu sou. Passa por saber quem eu sou, passa por mudar o meu coração. Eu não acho... imagine assim, uma situação de desemprego. A gente não está chateado com a situação de desemprego até agora, ouviu falar em transformação do veneno em remédio, putz, agora eu entendi, é algo positivo na minha vida. Não é assim que funciona. Não é instantâneo. A transformação do veneno em remédio significa você transformar de verdade no seu coração uma situação que antes era negativa para uma situação que é positiva. Aí, pensando um pouquinho mais profundamente, a gente vai falar de causa e efeito. Legal. O que é isso? Quando a gente fala de causa e efeito, a gente está dizendo que não existe efeito sem causa. Então, se eu quero saber, poxa, a vida que eu tenho hoje, pensa aí cada um a vida que tem hoje. Ela é boa? Ela é ruim? Ela é satisfatória? Fica aí para refletir. Ela é o efeito de tudo que a gente já fez antes. Então, se eu quero saber que vida que é essa, por que eu estou tendo essa vida, basta olhar para o passado que eu tive. E se eu quero saber, putz, como é que vai ser o meu futuro, como é que vai ser daqui para frente, basta ficar atento às causas que eu estou fazendo agora. Beleza. Esse é o conceito básico de causa e efeito. Só que assim, tem aí um pulo do gato, que não é só causa e efeito, não é só ação e reação. Tem aí o Nam-myoho Renge Kyo, que é o mantra que a gente recita, que fala da simultaneidade de causa e efeito. Ou seja, é a partir de agora, gente. Não precisa ficar apegado, sofrendo e falando, caraca, se a vida que eu tenho hoje tem a ver com o que eu fiz, deu ruim para mim. Na verdade, a gente pode pensar assim, calma, como é que vai ser daqui para frente? E aí eu decido como é que vai ser a minha vida. Quando eu recito o Nam-myoho Renge Kyo, que é chamado de... que esse é o nosso principal ensino, né? E esse ensino é chamado de remédio. E por que é remédio? Porque ele pode sanar a doença de todas as pessoas. Ele pode transformar a vida de todas as pessoas. Então, é isso mesmo, assim. Não importa que vida que você teve até essa live começar. O que importa é que vida que você quer ter a partir de agora. Que legal, legal. Então, você recita o Nam-myoho Renge Kyo para poder evidenciar o melhor da sua vida, fazer a sua revolução humana e aí transformar o veneno em remédio. Entende que não tem de graça? Não vem a passeio, não é presente. Rola um esforço aí, né? É muito importante saber desse esforço, né, Paulinha? Porque ontem a gente estava conversando com uma física quântica e ela falou exatamente isso que você está dizendo, assim, voltado para a ciência. Que quando a gente recita um mantra e a gente coloca a nossa meditação ativa, né, falando e com os olhos abertos, fixo em um ponto, isso é muito importante porque você cria um campo magnético e você vibra nesse campo que você está criando. Então, aquele mantra que a gente está recitando, as palavras que estão sendo ditas, é o que cria esse campo magnético. Então, olha que chave bem interessante, né? Igual você está falando. É como se fosse o Nam-myoho Renge Kyo fosse a força propulsora para que você possa deslanchar, não é isso? Exatamente. Pegou super, porque assim, o Nam-myoho Renge Kyo faz com que eu me conecte com toda a grandeza do universo. E aí, sim, aquele objetivo que eu tinha, se ele era desse tamanho, ele passa a ficar maior. Entendi. E aí, e é maravilhoso a gente pensar nisso, porque assim, a gente vibra, é como assim, sabe, vocês já ouviram falar que uma mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade? Sim. Nesse caso, assim, a minha vida é maravilhosa, bebê. Ainda que ela não seja, ela vai passar a ser. Porque sim, eu vou recitar o Nam-myoho Renge Kyo acreditando nisso. Essa vai ser a minha verdade.
E aí eu vou naturalmente mudando o meu coração. E, gente, não é jogo do contente. Não é, e agora vai ser assim, porque... Não, requer esforço. Requer olhar para uma situação e falar, peraí, como é que eu posso olhar isso de outra forma? Como é que eu posso viver isso de outra forma? Porque não é só olhar, né? Não é só ser espectador. Agora eu acho bacana. Não, eu me esforço e faço isso. Eu vou apresentar para vocês um exemplo prático, tá? Para a gente poder tentar trazer isso mais para perto. Imagina uma situação de desemprego. A pessoa está desempregada, o desemprego é um fato. O sofrimento é uma escolha. Sim. Por que o sofrimento é uma escolha? Porque sim, você não está com grana, sim, você não consegue se sentir capaz, sim, um monte de coisas. Mas assim, se você... Isso é o veneno. O desemprego é o veneno. O remédio é o que eu faço com esse desemprego. Às vezes a gente acha que o remédio é o emprego, né? Tipo, eu não tinha emprego, isso é o veneno. Agora que eu tenho é o remédio. Não é isso. Na verdade, o remédio é o caminho para a conquista do emprego. Por isso que a gente fala de revolução humana. Porque se eu não fizer a minha revolução humana, se eu não enxergar as oportunidades que eu tenho no caminho, se eu não recitar o Namyo Horenge Kyo, se eu não souber que coração é esse e que oportunidade é essa que eu estou tendo de estar desempregado, eu não consigo mudar o olhar. E aí, quando eu não mudo o olhar, ainda que eu conquiste um novo emprego, vai continuar sendo veneno, porque eu tenho uma oportunidade de melhoria no meu coração. Porque aí continua sendo aquela coisa cíclica, né, Paulinha? Porque você continua vendo você pode até perder o emprego novamente, né? Porque você fica naquele ciclo porque você não transformou, é isso? Exatamente. E o que é legal que você pontuou, que é assim, você pode até perder o emprego novamente. E isso é engraçado porque, assim, gente, tá todo mundo aí, todo mundo pode perder o emprego. Não tem ninguém que diga, de jeito nenhum, perderei o emprego. Perder o emprego é uma circunstância. Sim. E aí, transformar o veneno em remédio significa como vai estar o meu coração para lidar com aquela situação. Porque isso pode acontecer N vezes. Eu posso ficar desempregada 395 mil vezes. Mas como vai estar o meu coração quando isso acontecer de novo? O que eu vou ter aprendido? Qual vai ser o caminho? Quando eu aprendo com a situação, quando eu olho para aquilo e falo, caramba, eu estou maior, aí eu transformei o veneno em remédio. Legal. E isso não se faz com alguém falando, vai, poxa, aproveita essa oportunidade. Não é o outro dizendo. Eu é que preciso ter sinceridade comigo para dizer se eu já percebo isso como um benefício ou não. Sim. E, gente, tudo bem não perceber como benefício no primeiro momento. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim, não tem essa história de não, agora que eu recito na Namyo Horenge Kyo, eu encaro tudo com a maior alegria. Não. A gente está falando de ser humano. E tá tudo bem não encarar com a maior das alegrias. E por isso que a gente precisa ter, que aí é um outro princípio, bons amigos. A gente precisa ter gente que traz a gente para a órbita, sabe? Que traz a gente para a luz. Eu tenho um casal de amigos que eles moram longe da família e eles acabaram de ter um bebezinho e, enfim, se eles moram longe da família, vamos entender esse cenário. Se eles moram longe da família, essa realidade são eles dois. Então, essa maternidade, essa paternidade, vão ser só eles dois. Não vai ter apoio, né? Não vai ter uma rede de apoio. Porém, seria, na verdade, só a mãe. Porque a licença paternidade, de forma racional, ela acontece o quê? São 3 dias, 5 dias, enfim. É isso. E aí, o pai ficou desempregado. Nossa. Na hora que ele ficou o cara ficou desempregado, que situação vai ser essa e tal. E aí eu achei maravilhoso, porque eu falei assim, nossa, obrigada, vocês vão me ajudar a levar um exemplo prático, vida real,
para a live que eu vou ter hoje, que é a seguinte: transformação do veneno em remédio. Por que transformação do veneno em remédio? Porque eles podiam ter olhado essa situação só pela ótica do caos, que realmente é, se a gente pensar. É uma família que mora longe, né? Enfim, é um casal que mora longe da família, que acabou de ter um bebê cujo pai está desempregado. E eles conseguiram iluminar essa situação observando da seguinte maneira: a gente não tem uma rede de apoio aqui. Se ele não tivesse ficado desempregado agora, eu teria que lidar com essa situação sozinha. Sim. E aí foi muito engraçado, porque quando eles falaram isso, e aí rolou um contato do chefe dele, dizendo, só para você entender, a gente precisou fazer esse movimento agora, mas porque a sua posição era uma posição nova e eu não tinha como manter. Mas passando coronavírus, passando pandemia, a gente volta a conversar. Então, assim, é sensacional. E por que foi sensacional? Porque o final podia ser diferente. Claro. O final só foi esse porque o coração deles permitiu. Sim, o final sim. Só foi esse porque eles se permitiram olhar para aquela situação e falar, beleza, essa é a nossa verdade. Mas o que eu posso fazer para esse cenário ser menos doloroso? Para esse cenário ser de acolhimento. Né? Então, eles conseguiram transformar o veneno em remédio. E transformar o veneno... Desculpa, pode falar, Léo. Desculpa. Não, eu fico bobo de ver, assim, bobo não, né? Nem surpreso, porque é saber que isso é uma rede de campo energético que é comprovado pela ciência, como a gente viu ontem, e que a gente acaba se esquecendo no nosso dia a dia, né, Ana? Não quer dizer que, por conta dele fazer Daimoku, é que ele conseguiu essa resposta no final. Não é isso. A questão é que o esforço dele, a mudança da cabeça dele, através da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, dele ter criado esse campo magnético, é o que fez essa resposta ser diferente. Então, precisou do esforço dele, né? Precisou dele ter transformado essa notícia que era aparentemente ruim, que era o veneno, e ele transformou num remédio, e aí ele teve a solução, né? Exatamente. É isso, né? Então, assim, o cenário está criado, mas eu preciso criar a minha verdade dentro desse cenário. Isso é transformar o veneno em remédio. Por isso que eu digo que, assim, o cenário está dado, mas eu escolho se eu vou sofrer ou não. Eu escolho o que eu vou fazer com aquele cenário. Trazendo para mais perto ainda da gente, estamos todos vivendo um cenário de pandemia, um cenário de crise, de coronavírus. Esse é o cenário. Esse é o veneno. Sim. O que vai ser o remédio? Muita gente acha que o remédio vai ser o dia em que, ufa, podemos voltar às ruas. Só que não é bem isso. Não, o remédio é cada um que vai fazer o seu remédio. Ou não. Porque o remédio significa o seguinte, beleza, essa é uma verdade. Coronavírus, pandemia, crise econômica, ok. Como vai estar, que vai acabar, a gente sabe. Beleza. Só que isso não é revolução, isso é evolução. Tem que acabar em algum momento. Revolução começa comigo e começa agora. Isso. E eu não preciso esperar a pandemia acabar para me tornar uma nova pessoa. Para refletir nas minhas posturas, na minha forma de consumir, na minha forma de relacionar. Tudo isso, todo esse veneninho já pode ser transformado em remédio agora. Depende do meu coração, depende da minha decisão. Então, quando eu recito Nam-myoho Renge-kyo, e mesmo para as pessoas que estão acompanhando e não recitam Nam-myoho Renge-kyo, eu proponho que façam esse exercício de, ok, estamos todos em pandemia. Eu vejo que tem muita situação de acolhimento, de solidariedade acontecendo no momento da pandemia. Sim, uma reflexão isso é muito legal, porque tem mais gente pensando em ser solidário, ou são as mesmas pessoas que já eram solidárias e já pensavam assim antes? É para refletir. Mas, de novo, o grande ponto não é focar na pandemia, é focar em você na pandemia.
Então, assim, como é que vai estar o meu coração quando tudo isso acabar? Como é que vão ser as minhas relações quando tudo isso acabar? Não dá mais, e aí eu tô falando pra mim, tá, gente? Assim, não dá mais para eu manter algumas relações, algumas situações. Chegou a hora do basta. Chegou a hora de perceber o que é crucial. O que, nossa, só é tóxico, eu não preciso. Enfim, tem um monte de coisas aí pra gente entender, pra gente aprender. Então, qual é o veneno? É a situação do coronavírus. Qual Sim. é o remédio? É o que eu vou fazer com isso. É o que eu vou crescer, o que eu vou desenvolver, o que eu vou transformar de positivo disso tudo. E aí uma coisa que é muito legal de pensar, que é muito contraditória, que quando a gente fala em veneno, a gente pensa só em algo que não é bom. Verdade. Mas olhando por esse prisma, o veneno é uma grande oportunidade. Claro, lógico. Os remédios também são venenos, né, Ana? A gente, Exatamente. então, assim, o remédio que a gente toma, ele é um veneno, ele é uma droga. E ele vem para nos auxiliar na doença. Então, essa transformação do veneno em remédio, eu acabo vendo, assim, pelo esse prisma, depois que você me disse isso tudo, eu percebo que é só o ponto de vista que a gente está vendo. Se a gente está vendo que esse pote de remédio aqui é um veneno, ele é um veneno. E a partir do momento que eu mudo o meu ponto de vista, ele se torna o meu remédio. Não é isso? Sensacional. É isso, Léo, é isso. E você percebe como é importante a gente ter um olhar sincero, a gente limpar a lente do óculos. Porque Tá. veneno e remédio depende de como eu vou olhar. Sim. Depende se eu consigo perceber aquilo como uma oportunidade ou não. E, de Sim. novo, gente, não tem problema ficar puto, não tem problema olhar e falar, cara, tá de sacanagem que isso está acontecendo. Não Exato. tem problema. A gente é Sim. ser humano. A gente pode se frustrar, a gente pode se chatear, a gente precisa dar nome ao que a gente sente. Só que Exato. assim, uma vez que eu já fiquei puta e uma vez que já está acontecendo, qual é a Cara, próxima fase? Eu não tenho nem exatamente. tempo para perder, eu não tenho tempo para sofrer, sabe? Então, o que eu vou fazer de bom disso? É a história lá do limão que vira limonada ou que vira caipirinha, né? Tipo, precisa resolver. Exato. Exato. É muito Precisa resolver essa engraçado. situação. Sim, porque outro dia eu estava vendo uma pessoa falando assim, cara, eu tô desesperado com esse coronavírus, Léo, por que você tá tão tranquilo? Caraca, você voltou para Minas, você tá muito tranquilo. Eu falei, irmãozinho, calma. Ter o momento do meu desespero quando nós viemos para Minas, assim, foram uns 2, 3 dias. Mas aí, com a minha recitação, com a minha filosofia, com a minha crença na minha fé, que eu tenho uma pessoa que me dá os direcionamentos para minha vida, que é o meu mestre, eu consegui entender o que é o meu veneno. Aí eu mudei o meu prisma, vim para o meu remédio. E aí eu falei, cara, acabou o meu tempo de ficar desesperado. Acabou, agora eu vou aqui bater a poeira da minha calça, levantar e vamos embora trabalhar, vamos embora produzir em algo. Então veio a ideia de fazer essas lives. Então, assim, a gente precisa entrar nesse fluxo de é importante sim, mas nesse quase um ano, nesse quase um mês já de isolamento social, já é para a gente já estar saindo desse desespero. Né? Já é o momento da gente começar a ação. E outro dia, Ana, eu postei sobre isso, uma pessoa disse, mas eu não tenho eu não sei o que eu posso fazer. Eu já estou cuidando de alguns jovens, já estou ajudando aqui com a minha vizinhança, estou fazendo isso. Eu falei, querido, é isso. Você já está fazendo. Então, as Sim, sim. pessoas pensam que a ação é algo concreto, tipo construir uma casa. E não é isso. É talvez a pequena ação, pequenininha ação que antes você não fazia, com essa quarentena você já está fazendo, cara, você já entendeu. Você está transformando seu veneno em remédio. Exatamente. E é muito engraçado porque a gente às vezes fica olhando para o outro, olhando para fora, para descobrir que ação que eu vou tomar. E na Isso. verdade, gente, assim, a pandemia está aí para todo mundo. Só que cada um precisa descobrir qual é a sua oportunidade de melhoria. Ou no meu Exato. caso, quais são as minhas oportunidades de melhoria, né? Porque trabalhamos com plural, bebê.
Por favor. Então, São 3 assim, mil possibilidades em um momento na vida. exato. Então, assim, a gente precisa olhar pra gente. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade para se reconhecer enquanto Buda. E quando eu falo de se reconhecer enquanto Buda, eu não estou falando daquele cara gordinho, careca, que bota... Não é isso. Eu estou falando de uma condição de vida. Eu estou falando da gente olhar pra gente e parar de se escotear, parar de se desrespeitar. Eu estou falando da gente olhar pra gente e falar, peraí, eu sou uma pessoa que desfruta de sabedoria, de boa sorte, de benevolência. Eu mereço, no mínimo, o máximo. Então, o que eu vou fazer para que a minha vida avance nessa disposição? Para que essa seja a minha verdade? Para que eu possa desfrutar do meu remédio? Né? Porque é isso, o estado de Buda é para todo mundo, tá, gente? Todo mundo é Buda, independentemente do que acredite. Porque é um estado, de novo, de sabedoria, de boa sorte e de benevolência. É como se a gente escolhesse a nossa melhor versão para mostrar para o mundo. É isso que é ser Buda. Então, quando eu escolho que eu vou mostrar para o mundo, né, e começando para mim, né, a minha melhor versão, significa que eu escolhi ter a melhor possibilidade de vida. E isso não tem nada a ver com o que eu tenho ou eu deixo de ter. Isso tem a ver com o meu coração. Isso tem a ver com escolhas que eu faço. E assim, gente, tem gente que fala assim, quando eu recitar, a partir do momento que eu recitar o Nam-myoho Renge-kyo, significa que eu não vou ter mais sofrimento? Oi, bebê. Vai ter. Porque as coisas continuam acontecendo. A vida é assim. E tem um aspecto que é muito importante da gente pensar, que é assim, ó. Se não existissem os venenos, não existiriam os remédios. Eu não conheço ninguém que tenha contado uma história de superação incrível sem ter passado por um desafio. Porque não existe superação se não existe desafio. Sim. Então, no momento em que eu observo assim, um cenário e eu falo, eu escolho, né? Eu escolho viver esse cenário da melhor maneira possível, entendendo que esse cenário é um benefício para mim, é uma oportunidade, maravilhoso. Aí eu transformei de verdade veneno em remédio. E uma coisa que é muito importante, gente, não é estanque, não é transformei o veneno em remédio. Pronto, parei, arrasei, topo do mundo, aqui estou eu. Não é assim que funciona. A gente transforma o veneno em remédio com um monte de situações. A gente transforma o veneno em remédio o dia inteiro. E cada vez que aquilo ainda não tiver assim, sabe quando ainda não está orgânico, ainda não está de verdade? Vamos passar de novo. Vamos passar de novo. Até uma hora em que a gente passa pela situação e fala, opa, eu em outra época faria de tal forma. E às vezes, gente, o outra época foi ontem, porque tem isso. Sim. Às vezes, sei lá, vamos dar um exemplo aí. Digamos que a pessoa tenha dificuldade de dizer não. É sim para tudo. Talvez ela tenha dito sim para tudo até ontem. Hoje ela conseguiu dizer um não. Irmão, isso é uma baita vitória. É maravilhoso, precisa comemorar, precisa celebrar. Então, é bacana, assim, a sugestão é que cada um possa pensar assim, independentemente da pandemia. Qual é o veneno que eu escolho na minha vida transformar em remédio? Ou seja, gente, pode orar e pode querer casa, dinheiro, amor, saúde, pode querer tudo, não tem julgamento. A linha de budismo que a gente pratica, ela diz que todo mundo pode querer tudo, porque os desejos mundanos levam à iluminação. E por que eles levam à iluminação? Porque no caminho para conquistar aquele objetivo, eu vou fazendo a minha revolução humana. Então, eu vou mudando o meu olhar, eu vou mudando o meu coração, eu vou mudando as minhas atitudes e, naturalmente, eu falo, nossa, ufa, é isso, eu escolhi ser feliz. Então, eu acho que se a gente pudesse dar uma resumidinha, transformar o veneno em remédio cada vez, cada dia, cada situação em que a gente escolhe ser feliz. Cada situação em que a gente escolhe se reconhecer como a pessoa mais importante da nossa vida.
Sim. Então, como a pessoa mais importante da minha vida, eu escolho e eu mereço ser feliz. Eu mereço, eu escolho olhar para uma situação e falar, não vou me abater, não. Vou continuar brilhando. E eu tô falando isso em tom de brincadeira, né? De vou continuar brilhando, mas é uma verdade que precisa acontecer no nosso coração. E, Sim. gente, tudo bem se isso não acontecer sozinho. Né? Tudo bem se isso não acontecer na primeira recitação do Namyo Renge-kyo. A gente Sim. pode contar com as pessoas. A gente não está numa ilha, a gente precisa contar com as pessoas. Então, assim, assiste outra live do Léo, vamos ler alguma coisa, vamos bater um papo, vamos ligar para aquele amigo que é babado, barulho, confusão e gritaria, que quando você fala com ele, você fala, nossa, o meu coração está melhor. Então, é isso. Ninguém precisa sofrer sozinho. As situações, elas vão sempre acontecer. Não existe vida sem desafio, não existe vida sem situação difícil, mas a gente precisa, quando a gente pensar em transformação do veneno em remédio, a gente lembra que eu escolhi ser verdadeiramente feliz. Eu escolhi apresentar para o mundo a melhor versão da minha vida. Então, eu escolho que qualquer desafio que chegar para mim seja transformado numa grande oportunidade para o meu crescimento. E, como consequência, para o crescimento de todo mundo que estiver por perto também, né? Sim. Paulinha, é muito interessante porque uma vez eu vi uma pessoa falando assim, eu sempre tenho problemas financeiros, né? Tem vezes que eu tenho muito dinheiro, depois eu perco, depois eu ganho, depois eu perco. E aí, ele começando a fazer a recitação do mantra, né, do Namyo Renge Kyo, ele começou a entender que ele que estava prejudicando toda a questão financeira dele, é óbvio. Então ele começou a se rearranjar. Perfeito. E aí ele começou a transformar o veneno dele em remédio. Tá ótimo. Quando ele achou que ele já tinha transformado, ele passou de novo por uma situação. E aí ele veio conversar comigo. Falei, cara, eu transformei, eu tô ótimo e tal, já tinha entendido tudo, e agora eu tô passando, mas por uma outra questão, que não é nem por mim, é por, sei lá, perder o emprego, que eu não me recordo agora o motivo. Eu falei com ele assim, irmãozinho, a questão não é que você nunca mais vai passar. Não é isso. A questão é como você vai passar por isso. Então você não vai se abater novamente. Então, fazer essa transformação, quando ele entendeu, ele passou muito mais leve. Porque ele perdeu o emprego dele, mas ele tinha a reserva dele de dinheiro porque ele já tinha aprendido a fazer a reserva. Então ele passou muito mais leve, mas ele tinha entendido que ele nunca mais iria passar. E não é isso. As circunstâncias da vida, transformar o veneno em remédio, é você entender que todas as circunstâncias da vida, elas vão continuar vindo. Só que você não vai mais abater por elas. Você vai passar muito mais tranquilo. Você vai conseguir compreender essa situação e falar, ah, tudo bem, eu já sei como resolver isso, eu já passei antes. Então, todo aquele degrauzinho que você subiu na sua escada, se a escada é tirada e você cai, você fala, ah, sem problema, eu sei construir minha escada. Aí você constrói de novo e tudo bem. Então, o mais importante nisso tudo é como você vai passar, como você vai construir o seu caminho de vida. Então, outro dia eu estava vendo um meme que é uma pessoa assim que valoriza muito o pódio, mas não valoriza o caminho até o pódio. Porque nós temos aí nossos atletas, porque a maioria dos exemplos sempre vem dos esportes, porque essas pessoas se doam muito para ter um pódio. Uma bailarina, por exemplo, nós temos aí as bailarinas que, uma vez eu conversei com uma, e ela me disse que um dia, ela sem ensaiar, ela tem que repor 30 dias. Então, Uau. olha só, olha que louco, né? Então, a gente vê aquelas bailarinas fazendo aqueles loops lindos, né? O plié e tudo, não sei o nome, mas a gente não sabe o quanto ela se entrega para aquele dia de apresentação dela. Então, o quanto ela machuca o pé, o quanto ela se machuca, o quanto ela se doa. Para aquele momento, a gente vê aquela coisa magnífica e linda. Então, a gente só quer ver o que é lindo. A gente só quer ver o remédio.
Eu só quero ver que a Paulinha tá lá na cobertura, no Leblon, vendo os dois irmãos. Eu não quero ver, eu não quero ver o caminho que ela percorreu para ter aquele apartamento, né? A gente só quer o resultado, o caminho que é bom, ninguém quer saber, né? Então é importante a gente ter essa questão no coração para que a gente possa entender que não é que sua vida vai ser livre de sofrimento. Você só vai Gente, saber. não existe vida livre de sofrimento, pelo amor dos deuses, não tem. Não tem. Se alguém contou isso pra vocês, desculpa, mentiu. A brincadeira não é essa. Exatamente. Porque o melhor remédio que a gente possa passar nesse momento, principalmente agora de quarentena, é entender qual que é o meu papel diante disso. O que eu posso fazer para que eu possa estar melhor. E quando acabar a pandemia, gente, pode colocar aí qualquer live que você vê de empreendedor desse momento, vai estar falando o seguinte: qualquer ação que você fizer nessa pandemia, você vai se destacar dos restantes que não fizeram nada. Então, a pandemia veio para nos ajudar, para separar o joio do trigo. Eu acho isso, é o meu ponto de vista. O que você acha, Paulinha? Eu concordo, eu acho que a pandemia, ela fez quase que se a gente pegasse todos os nossos medos, pensem aí, cada um com seus medos, suas angústias, aquilo que incomoda, cada um sabe de si. Sim. A sensação que eu tenho é que a pandemia fez com cada um de nós o seguinte: abriu um quarto com pouco espaço, jogou a gente lá e todas as nossas angústias juntas, fechou a porta e foi embora. Nossa. É desesperador pensar nisso, é claro que é. Porque Sim. se você tem uma tendência mais depressiva, é o cenário ideal. Se você Sim. é uma pessoa que, vamos lá, eu moro hoje longe da família, então você tende a sentir mais saudade. Sabe, assim, tudo fica potencializado. Por isso que eu brinco muito, brinco falando sério, que mais importante do que a pandemia, que ela é uma realidade para o mundo inteiro, é saber quem sou eu na pandemia. E mais, eu não preciso esperar a pandemia acabar para fazer a minha revolução humana. Sim. O meu coração pode ser transformado agora. Então, assim, se tem alguma coisa que tá me incomodando muito, aí é a mudança, né? Do veneno para remédio. A gente falou da pandemia agora só como se ela fosse veneno. No momento em que eu olho para alguma coisa que está me incomodando muito e falo, putz, eu preciso resolver, virou remédio. Porque aí eu digo basta. Eu digo, eu não me permito mais continuar me incomodando com a mesma situação. Eu não quero mais sofrer pelas mesmas coisas. Eu decido ser verdadeiramente feliz. E verdadeiramente feliz, gente, é a pessoa que encara com sinceridade todos aqueles monstros que eu falei que estavam no quarto fechado com a gente. Então, precisa ser corajoso para transformar o veneno em remédio. Sim. E, de novo, não precisa ser sozinho. E tudo bem se tentar uma vez e falhar, tenta outra e falhar, tenta outra e falhar. Mas continua tentando, não para não. Né? E quando faltar convicção, quando faltar energia, é disso emprestado. Né? E aí passa pela coragem, que também é um processo de revolução humana, de pedir socorro para alguém e falar, gente, desculpa, fulaninho de tal, a pessoa de confiança, não está dando para mim, sozinha eu não consigo mais. E aí pede ajuda. Porque não é feio pedir ajuda, sabe? É que na hora de pedir ajuda, e aí eu tô falando por mim, tá? Na hora de pedir ajuda, dá uma agonia, que você fala, nossa, eu tô me expondo, que desespero. Mas pedir ajuda significa ser bastante forte, porque significa que eu não quero mais aquilo que me incomodava antes. Então eu não aceito mais o veneno, eu quero só o remédio mesmo. É muito incrível isso, né? Porque provavelmente, como você falou aí, essa questão de expor, né? Eu também tinha um grande problema de me expor, de falar sobre a minha vida, de pedir ajuda e tudo. E assim, a gente quando passa uma vida longe da família, a gente vive muitos atormentos, né? A gente passa por vários desafios. E aí, quando eu entendi que eu precisava contar com as pessoas para que eu possa passar por os meus problemas
mais leve, cara, como minha amplitude de amizade aumentou, como as minhas amizades ficaram mais profundas, como a seleção desses amigos também passaram a ficar muito mais apurado. Então, assim, foi incrível essa transformação do veneno em remédio, né? Aí eu falo, hoje qualquer problema eu já falo, gente, me ajuda. Me ajuda aqui que eu tô precisando de algo. Aí as pessoas já vêm, porque é isso, o ser humano, o bicho ser humano, gosta de se identificar com outro ser humano. Então, pedir ajuda e o outro se sentir prestativo, né? Sentir valor na vida de outra pessoa para ajudar, isso na outra pessoa que está te ajudando gera um valor muito grande, que ele fala, cara, hoje eu estou ajudando o Léo. Então, a gente cria oportunidade para outras pessoas de estar colocando para fora tudo que ela tem de bom para me ajudar, e eu também de transformar aquilo que eu estou passando. Então, é uma oportunidade para os dois, né, Paulinha? Então, a gente precisa ter essa humildade, talvez, de a gente colocar isso para fora e a gente falar assim, gente, por favor, me ajude que eu estou precisando disso. E aí a gente consegue atrair mais amigos, pessoas mais firmes numa prática, numa fé, numa filosofia, né? E aí a gente consegue aquecer o nosso coração, porque a gente está se identificando com o outro humano, né? Então, é muito lindo isso tudo. Pessoal, coloque aqui perguntas para a gente, porque a gente já está quase chegando no nosso fim e eu e a Paulinha estamos doidos para responder perguntas de vocês, por favor. A Paulinha, né? Porque a Paulinha é fodástica, né, gente? Vamos falando, gente, vamos trocar ideia. E eu acho assim, além de perguntas, porque de repente, agora rolou um insight de que, putz, então eu sei o que é transformar o veneno em remédio. Porque, gente, eu duvido que exista alguém que nunca tenha feito isso. Que é olhar uma situação e falar, peraí, isso pode ser bom. Então a gente sabe transformar o veneno em remédio. Então a gente precisa lembrar disso todos os dias. Verdade. E por que eu comecei a conversa falando que era muito desafiador? Primeiro, sendo sincera, porque é desafiador mesmo. E a outra é que é revolução humana, gente. A gente faz todo dia. Sabe, assim, não tem essa história de... eu já vim até aqui, eu já estou no topo do mundo, parei. Não existe parei. Revolução humana, você vai vivendo e vai fazendo. Então, não tem... É que nem eu, fazendo um parêntese de uma coisa minha, eu comecei a praticar o budismo e eu orava muito para ter harmonia familiar. Eu orava para ter uma família harmônica. Isso sempre foi uma coisa muito importante para mim. E eu comecei a praticar o budismo com 16 anos. E aí depois eu fui entendendo que não adiantava assim... É porque eu achava que esse era um objetivo que eu ia orar, conquistar a harmonia familiar e tcharam, tá pronto, conquistei. Próximo. Aí, amor, aí eu descobri que não dá pra ticar. Tem coisa que não dá pra ticar. Né? Assim, a harmonia familiar é igual revolução humana, que é igual a tudo que diz respeito à pessoa, a gente. Na verdade, todo dia é um esforço. Todo dia tem um desafio. Então, essa brincadeira que é desafiadora, mas que é maravilhosa, né? É todo dia a gente escolher fazer ter uma vida melhor mesmo. É escolher que, se isso é importante para mim, eu vou brigar por isso. É o caso da harmonia familiar. Então, eu sinto que eu vou ficar bem velhinha, orando lá, ai, gente, harmonia familiar. E essa harmonia familiar começa com você, né, Ana? É você que preserva essa harmonia quando você está presente no meio da sua família, né? Por mais que eles tenham o seu jeito, as suas características, quando você está ali no meio, quando você tem essa oração muito fidedigna, você que cria essa harmonia, né? É muito lindo isso. Exatamente. Agora, nós temos a primeira pergunta aqui, que é do João, que é um cara incrível de Copacabana, que ele fala o seguinte: como reconhecer o nosso destino em meio a essa epidemia? Uau, bacana. Na verdade, a gente começou a nossa conversa falando de causa e efeito, né? Então, tudo que a gente provoca tudo na nossa vida, né? Então, toda causa tem um efeito. É como se fosse ação e reação.
Mas a gente recitando Nam-myoho Renge Kyo, a gente consegue iluminar essas situações. Então, a primeira coisa que eu sugiro para reconhecer qual é o meu destino é entender que se ele é só meu, sou eu que crio esse destino. Não vem de fora, não está imposto, não tem que ser de um jeito. Eu crio o meu destino. Então, eu preciso ter sinceridade comigo mesma para dizer qual é o destino da Paulinha. E quando eu digo de sinceridade, eu estou falando de verdade, porque tem um monte de coisas que... Estou falando sobre mim, né, gente? Eu não posso falar sobre todo mundo. Mas, assim, tem um monte de coisa que eu já sabia há muito tempo. Mas que eu não queria assumir, sabe? Às vezes uns destinos que vão dar trabalho, às vezes uns destinos que vão me exigir romper com tendências minhas, destinos que vão me fazer romper com algumas relações. Mas assim, se esse destino é meu, se essa oportunidade é minha, eu preciso brigar por ela. Então, acho que a primeira coisa é entender, eu crio o meu destino. E a segunda coisa é, se você já recitou na Nam-myoho Renge Kyo, durante a sua prática religiosa, ter a sinceridade para saber o que eu realmente quero, o que vai me fazer feliz. E não o que as pessoas sugerem que eu deva fazer, sabe? Que são coisas bem diferentes. E se você não recitou na Nam-myoho Renge Kyo ainda, não tem problema. Começa a, do seu jeitinho, olhar para dentro. Você merece ser verdadeiramente feliz. Então você merece ver uma vida que é só sua, um destino que é só seu. Então, não sei se responde, mas eu penso nesses dois aspectos, assim. O primeiro é entender, você cria o seu destino. E o segundo é ter sinceridade para o que eu quero. E então, se é isso que eu quero, eu vou viver profundamente. E um detalhe, gente, não tem problema nenhum se ali na frente eu descobrir que, putz, não era bem isso, não. Acho que eu entendi errado, meu coração me traiu. Não tem problema, porque você se jogou. E aí, como a gente conversou também no início da live, é a partir de agora. Eu me lanço. Então, se joga aí. Boa sorte. Verdade. Obrigado, Paulinha. Nós temos aqui a Sandra Luiza, que está perguntando o seguinte: como transformar a perda de ente querido em remédio? Sandrinha, é muito importante a gente entender o seguinte: no budismo, a gente enxerga a morte como um descanso, né? É como se a gente estivesse dormindo para um outro dia de trabalho, para um outro dia de vida. Então a morte é essa noite de descanso que nós temos para as próximas encarnações que a gente vai vir e tudo. Bom, o que o nosso presidente, que é o Daisaku Ikeda, ele fala para nós? É muito importante a gente colocar isso no nosso coração, porque falar de morte é uma coisa muito delicada, que é aquilo que eu venho estudando, sabe, Paulinha? Porque o meu objetivo é trabalhar com pessoas que tenham perdido entes queridos, ou então pessoas que tenham, que estão nesses últimos momentos de vida, enfim, trabalhar nesse âmbito. Bom, Sandra, o que é mais importante é a gente olhar para a nossa vida. Porque quando a gente tem um ente querido, às vezes quando a gente fica com essa saudade, é porque a gente fica numa expectativa de um tempo que a gente não conseguiu viver com ela. Então, quando a gente passa a olhar, né, com aquela saudosismo e a gente fica com a nossa vida parada porque a gente perdeu esse ente, é porque, de repente, a gente está querendo viver um tempo com essa pessoa que a gente não conseguiu viver. Por isso, o nosso presidente fala que a gente precisa olhar para a nossa vida. A gente valorizar cada minuto da nossa vida. Porque a partir do momento que eu valorizo cada momento da minha vida, cada dia eu consigo seguir com a minha vida direitinho. Hoje eu cumpri tudo que eu precisava cumprir. Checklist. Hoje eu fiz isso. Bom, beleza. Então, quando eu falecer, ou então alguém da minha família falecer, eu não vou enfrentar tanta angústia, tanto sofrimento, porque eu vou ter aproveitado toda uma vida com ela. E eu vou entender como é essa questão de necessidade da morte. Então, eu não estou dizendo que seja fácil, que é assim, nossa, é super tranquilo. Não é isso. É muito doloroso. A gente sente muita falta do ente querido, né? Quem aqui nunca perdeu alguém?
mas o mais importante é como a gente valoriza, como a gente valorizou esse tempo que a gente passou com ela. Como essa pessoa já faleceu, o mais importante agora, Sandra, que parece que pela sua pergunta deve ser mais ou menos isso, é você olhar para agora, para a sua vida e desejar o melhor para ela, porque a partir do momento que você vai estar fazendo a sua revolução humana e não desistir da sua vida, entender que a sua vida também é importante, que ela está no momento dela de descanso agora, que logo depois vocês vão se reencontrar. Esse período que você passa, ele é muito importante e ele vai te dar uma calmaria. Ele vai tirar um pouco dessa ansiedade que você talvez esteja sentindo. Então, voltando a dizer, o mais importante é você começar a olhar para dentro de você. Se você já tiver perdido esse ente, comece a olhar para dentro de você, comece a entender todo esse seu caminho, como que foi esses momentos que vocês conseguiram viver juntos, que o que você tem mais saudade é um pouco frio que eu vou dizer, mas a psicologia diz isso. Quando a gente tem saudade, a gente não tem saudade da pessoa. A gente tem saudade daquele momento, de tudo aquilo que a gente sentiu naquele momento com aquela pessoa. Então, eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas a gente consegue voltar a sentir, voltar naqueles lugares que a gente visitou, ter o saudosismo, mas de um lugar mais saudável do que aquele momento de angústia e tudo a tristeza. Sandra, deu para você entender um pouquinho? É a gente conseguir hoje, o melhor momento o melhor jeito de você transformar esse seu veneno em remédio é você começar a olhar para dentro de você e enxergar o seu real valor, para que você possa colocar na sua vida esse momento. Deu para entender? Vamos ver aqui, ó, o que mais que a gente tem aqui? Nós temos aqui... Ih, gente, já está chegando ao fim. Nossa! Já que rápido, gente. Vocês acreditam? Alguma mais pergunta que a gente tem aí para responder para vocês? Por favor, mandem aí que a gente tem aí alguns minutinhos que a Paulinha vai estar respondendo para vocês, que é ela que vai segurar agora. Enquanto não chega, eu vou fazer só uma observação para Sandra. Por favor. Sandra, uma coisa que é importante dizer é que é uma dor, né? Assim, e é respeitada e é louvável. Não é nem louvável, assim, mas é muito compreensível, né? Quando você perde alguém muito querido, é uma dor muito grande. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Eu perdi a minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos, e eu sinto falta até hoje. Só que talvez a transformação do veneno, né, que é essa perda em remédio, na minha vida, né, que eu acho que cada um ressignifica de uma forma, o remédio é entender que laço de mãe e filha, laços de pessoas muito próximas, é um laço eterno. Então, isso é uma relação que vai ter para sempre. E uma coisa que eu decidi fazer foi, seguindo essa linha do que o Léo comentou, né, de observar a sua vida, viver a sua vida, eu escolhi ser feliz por duas. Eu escolhi ser feliz por mim e por ela. Então... Que lindo. Então, eu acho que, dessa forma, passa um pouco da saudade e, dessa forma, a gente tenta ressignificar. Então, não existe nenhuma conquista que seja só minha. Todas as conquistas, todos os avanços, todos os passos dados são meus e da senhora Iraci, que vocês não conheceram, mas que era babadíssimo. Então, enfim, é uma forma de transformar o veneno em remédio. Não sei se ajuda. Caraca, Paulinha, você quer matar com a gente, mulher? Lindo isso, porque é exatamente isso, né? O laço não vai se desfazer, né? Porque você com a sua mãe, você sempre vai ter esse laço, né? Os familiares, a gente sempre fica conectado, né? Então, quando você decidiu fazer isso, é quando você transformou o seu veneno em remédio. E até hoje você sente falta. Mas essa falta não é mais, já não te faz mais mal, né, Paulinha? Você já deve sentir um aquecimento melhor, né, no seu coração. Sim.
lindo, parabéns, viu? Parabéns por essa transformação, que ela é bem delicada, né, da gente passar. Sim, Bom, e de novo, é uma transformação diária, não é tipo, ai, tá resolvido, acabou. É uma transformação, um desafio que acontece todo dia da vida. verdade. A Érica Roque acabou de colocar aqui, maravilhosa, potência de mulher. É a É Érica mesmo. que ela é maravilhosa, que é quíssima. Bom, nós temos aqui vários comentários. A Alessandra falando assim, que sabemos também que cada pessoa tem a sua missão nessa existência. A Conceição falando que hoje faz 5 meses que o pai dela se foi e ela está agradecendo por essa visão que a gente está passando a ela. A Antônia está aqui, gostaria de ter uma filha igual a Paulinha. Ai, que fofa! A Antônia, ela é assim, ela pega todo mundo na rua e leva para ser filho, que ela já é minha mãe também. Antônia, fechou, eu tô topando aí. Ela é maravilhosa. Michele, muito obrigado por estar aqui conosco. Márcia Savino, Helena, Gustavo, todo esse pessoal aí, Tadeu, João, muito obrigado, pessoal, por você estar aqui conosco. Paulinha, foi lindo o nosso encontro. Que todas as nossas lives possam ser assim, já está sendo, né? E que possa continuar com essa energia tão linda, tão maravilhosa. Eu confesso que quando eu saio daqui suadaço. Eu tenho que pegar minha... Por mais que eu não tenha saído com a blusa para a rua, eu tenho que botar ela para lavar. Porque ela está super suada de tanta energia que eu saio daqui dessa live. Portanto, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Todos os dias eu vou tentar estar aqui com vocês, com uma pessoa diferente. Se vocês quiserem a Paulinha de novo, bota aí, #Volta Paulinha, que a gente vai... Me chama que eu vou. E aí a gente vai, encontra a Paulinha de novo. E, por favor, gente, espalha para geral, bota esse aviãozinho aqui de baixo e manda para todo mundo, porque o objetivo dessa live é esse. É aquecer o coração de cada um de vocês. E tiver alguma dúvida, tá aproveitando hoje, tá com alguma angústia, entra no meu direct, pode mandar lá para mim, pode também mandar aqui para Paulinha, tá aí o @, dela, que ela tenho certeza que ela vai ficar super feliz em responder para vocês. Seguem ela e, por favor, gente, todos os dias, às 18 horas, cada dia um assunto diferente, para que você possa estar mais aquecido nessa quarentena. Paulinha, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, a oportunidade foi linda, saio daqui certamente maior do que entrei com essa oportunidade de troca e de aprendizado. Muito, muito, muito obrigada, gente. E partiu transformar todos os venenos das nossas vidas em remédios. Verdade. Olha, nós estamos com um ciumento que precisa ser comentado. Nós temos aqui um Felipe CSI que tá... Sacanagem, para mim não teve isso. Por favor, gente, quem gostou do nosso encontro sábado com o Felipe Dourado, coloca também #Volta Felipe, porque ele também foi maravilhoso. Todos foram, né? Por favor, gente. Eu vou aproveitar que estou ao vivo para poder dizer que o Felipe Dourado é uma pessoa incrível e que eu tenho a boa sorte de dividir a minha vida, a minha existência com ele. Verdade. A gente que tem a sorte de ter um Buda do nosso lado para a gente dividir a vida, é incrível, né? Ó, Felipe, já tem a Priscila falando, #Volta Felipe, hein? Gente, muito obrigado. A live já vai cair. Paulinha, muito obrigado. Fique bem. Boa sorte na sua vida, mulher. Qualquer coisa, por favor, vem aqui falar conosco, tá? Simbora, tamo junto e misturado. Lavem as mãos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.